E olha, gente, neste ano o número de denúncias por assédio moral no trabalho dobrou em relação ao ano passado. Mas podem existir muitos outros casos que não chegam a ser denunciados por medo. Se você sofre de assédio moral, nós preparamos uma reportagem que mostra qual deve ser a conduta a ser tomada diante de situações de assédio no ambiente de trabalho. Vamos ver. Esta auxiliar de limpeza, que não quer ser identificada, conta que foi vítima de assédio moral em uma empresa que trabalhou durante 7 anos. Ela explica que sofria constantes humilhações do superior por ser obesa e que resolveu denunciar a situação 1 ano depois de ser demitida. O empregado ele acaba não tendo produtividade. Ele começa, ao invés de melhorar, acrescentar mais, ele começa a trazer problemas. Por quê? Porque aquilo vai mexendo com o psicológico da pessoa, abala a pessoa demais. De acordo com a auxiliar de limpeza, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parecer favorável à indenização por assédio moral no valor de R$20 mil. Mas a empresa recorreu e o processo segue em andamento. Segundo este advogado trabalhista, não existe um conceito legal sobre esse tema, mas trata-se de uma conduta abusiva por parte do chefe ou superior. São condutas que visam diminuir o trabalhador enquanto pessoa humana e é uma conduta hoje comum no ambiente de trabalho e que no Brasil há mais ou menos 13 anos começaram a dar um tratamento para isso. Na área de atribuição do Ministério Público do Trabalho de Araçatuba, que abrange 32 cidades, só neste ano foram registradas 8 denúncias por assédio moral. O número já é o dobro do registrado no ano passado, mas ainda é considerado pequeno. Esse número não reflete a realidade, porque se todos os empregados que passam por um assédio moral no ambiente de trabalho tivessem ou não tivessem, melhor dizendo, o temor de uma dispensa, certamente eles procurariam aí os seus direitos, procurariam o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. A maioria das queixas vem do comércio, onde o funcionário é obrigado a atingir metas. A procuradora do Trabalho explica que o papel do MRT é investigar os casos, mas para isso é preciso que a vítima denuncie. Ele pode comparecer no Ministério Público do Trabalho e apresentar uma denúncia. Aqui é tomada a termo, a denúncia dele é reduzida a termo. Ele pode mandar uma correspondência escrita pelo correio, né? E ele também pode visitar a nossa página na internet, que existe um link próprio para a denúncia. Pois é, e olha, o site do Ministério Público que foi citado na reportagem e por onde é possível fazer denúncias de assédio moral, está aparecendo aí na sua tela, é o www.prt15.mpt.gov.br. Pode deixar um tempo aí o site para as pessoas anotarem em casa, porque os casos de assédio moral acabam acontecendo, mas existem muitas dúvidas sobre este assunto e nós recebemos aqui em nosso estúdio o advogado especialista em direito do trabalho, Flávio Antônio Pandini. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Flávio. Doutor, primeira coisa, o assédio moral a gente fala muito do chefe, mas ele pode vir de qualquer outro funcionário da empresa, é isso? Sim, o assédio moral se caracteriza tanto pela conduta negativa de chefes de forma hierárquica, né, como também pelos próprios colegas. E como é que nós podemos distinguir uma bronca do chefe de um caso de assédio moral? Inicialmente, o assédio se caracteriza por condutas repetitivas e habituais, e não numa simples conduta. E a distinção entre esta bronca é aquela que se revela no íntimo da pessoa e também se revela exteriormente pelas pessoas que estão assistindo esta bronca, que não é uma bronca. Ela tem na finalidade simplesmente atingir o empregado, isolá-lo com palavras, com gestos, com piadas, humilhando, e aí tendo como finalidade baixar a sua autoestima e no intuito final mesmo é que ele peça a sua demissão. Ele está querendo atingir o empregado. Agora, ser alvo de piadas, por exemplo, né, risadas dos colegas ou mesmo do chefe, é um caso de assédio moral? É o que eu disse, se a piada foi isolada, uma brincadeira isolada, trata-se como brincadeira. Se essa piada tiver como finalidade deixar o empregado ou o colega constrangido,
e for reiterado essas piadas, essas fofocas, essas brincadeiras, caracteriza sim o assédio moral. Quer dizer, a grande questão aí é o fato ser repetitivo, acontecer diversas vezes e aquilo ficar na cabeça do funcionário, atormentando ele, impedindo que ele trabalhe, a ponto dele pedir uma demissão. Seria isso? Perfeito, Flávio. Assédio significa, é sinônimo de cerco. Você está cercando o empregado com condutas negativas, que tende a baixar a autoestima dele e levá-lo a doenças físicas e emocionais, psíquicas, como você já retratou na reportagem. Agora, uma questão fundamental, porque, por exemplo, às vezes o assédio moral não vem do dono da empresa, né? Ele está lá na sala dele, mas os funcionários dele estão cometendo esse tipo de assédio com os demais funcionários. Como é que o dono de uma empresa pode coibir esse tipo de ação? Entendo que por duas situações, duas vertentes. Primeiro, tentando identificar que a pessoa, ele tem que estar alerta para essas situações, quando ele consegue detectar, a partir pessoalmente, ou por um sistema que ele mesmo implante na empresa, com os superiores hierárquicos de seus funcionários, ou os próprios empregados, chamá-lo e orientá-lo. Tudo passa pela orientação e educação. Orientado e persistido a conduta, passa a ele exercer seu direito de comando, disciplinar, aplicando sanções que variam da simples advertência verbal, escrita, suspensão e, por fim, inclusive, a demissão por justa causa. E também, completando esta forma de coibir, além de detectar, ele tem uma obrigação, um dever, inclusive para que haja um ambiente sadio no local de trabalho, orientar seus funcionários para que ali seja respeitado o princípio constitucional esculpido no artigo 1º, inciso 3º, que é a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho. Pois é, e para o dono da empresa, e para o empresário, não adianta achar que não vai acontecer. Quer ver só, doutor, quando é que surgiu o assédio moral? Coincidentemente com o trabalho. Quer dizer, quando surgiu o trabalho, surgiu o assédio moral. Exatamente. E continua acontecendo, né, nos dias de hoje. Agora, uma questão que, na minha opinião, é fundamental, né? O que uma pessoa pode fazer para provar que ela está sofrendo assédio moral? Bom, as provas, tratando da justiça do trabalho, ela tem um princípio que vale, é o princípio da primazia da realidade em detrimento dos documentos que ela possa existir. Então, como que ela faz essa prova? Demonstrando a realidade, através de testemunhos de colegas e até mesmo hoje, pela tecnologia que nos oportuniza, gravar, inclusive, por um simples celular, o que o chefe ou os colegas reiteradamente têm falado com ela, têm cercado ela, têm assediado ela, que não se caracterizaria, em hipótese alguma, ao meu entender, seria prova ilícita, porque está gravando o próprio interlocutor, o próprio interesse. Então não há que se falar em prova ilícita. E quando a pessoa então coleta essas provas, ela deve fazer o que com essas provas? É o que também você brilhantemente aqui retratou na reportagem. Ele pode comunicar o seu empregador, o seu chefe, se for colega, para que eles possam ser orientados àqueles que estão assediando. Também ele pode fazer as denúncias conforme a procuradora do Ministério Público do Trabalho assim deixou bem claro. Como também a Constituição oportuniza a qualquer pessoa deste país, brasileiro ou estrangeiro, que é ameaçado ou de direito, ou ameaça ou lesão de algum direito, procurar a sua satisfação na Justiça do Trabalho. Ok, doutor, só para a gente encerrar, a gente falou que esse ano, pelo menos em Araçatuba, os casos de assédio moral denunciados dobraram já em relação ao ano passado, mas a gente imagina que esse número seja muito maior. Por que será que as pessoas não denunciam? É medo, talvez, de perder o emprego, dificuldade na coleta dessas provas? O que pode acontecer? É isso mesmo, Flávio, também o que você disse, corroborado pelo que o colega, o advogado, disse na entrevista, é o medo de perder o emprego. É o medo de perder o emprego. Tanto é que a Justiça do Trabalho é conhecida como Justiça dos Desempregados. A pessoa ela pode entrar com seu contrato vigente, mas ela, por medo de perder o contrato, alguma coisa que precisa disso, ele só entra após rescindir do seu contrato de trabalho. Ok, nós conversamos com o Dr. Flávio Antônio Pandini, advogado. Doutor, muito obrigado pela sua participação e pelas explicações brilhantes aqui no Televerdade. Eu que agradeço.